Graça e paz, tudo bem com você? Hoje vim trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida. Nós estávamos fazendo a leitura diária, da palavra do Senhor aqui desde abril, e nós vínhamos lendo aí, mais ou menos na sequência cronológica, como eu expliquei aqui há um tempo anterior. Nós começamos lá em Gênesis e fizemos uma pausa, fomos para Jó, e aí acabei pausando aqui por demandas pessoais, E hoje nós temos por tema aqui, você já desistiu? E aí eu quero que você pense um pouco sobre isso hoje, Você já desistiu de alguma coisa na sua vida? Já cansou? Se frustrou? Já se desanimou? Já se sentiu perdido? Bom, então, que bom, porque quer dizer que eu não estou sozinha, Por muitas vezes, eu acredito que a demanda, as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão nos deixando perdidos, E acho que hoje essa vida que a gente leva tão acelerada faz com que nós venhamos nos perder ainda mais. Então, eu postei aí o último vídeo dia 10 de outubro, faz um tempo, e aí, infelizmente, a gente parou ali com aquela frequência diária. E estamos aqui hoje para retomar, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de nos fortalecermos juntos no Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia aí. Em Eclesiastes, um texto bem conhecido, A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 4, nós vamos ler versículos 9 ao 12. Abra sua Bíblia aí comigo. Como sempre eu falo, pegue sua Bíblia, Use a sua Bíblia. Esse é o nosso maior incentivo aqui, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Então pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui está falando sobre duas pessoas que resolveram fazer algo juntas e em Deus, Porque aqui fala sobre o cordão de 3 dobras, Quando a gente coloca o Senhor no meio disso tudo, esse cordão não se rompe, E que bom que nós somos dois. Eu aqui desse lado, você aí desse, assistindo esse vídeo e compartilhando a palavra do Senhor junto comigo, Eu sei que posso contar com você daí desse lado e você pode contar comigo e nós juntos podemos contar com Deus. Esse é o mistério da palavra, Nós enxergarmos que sozinhos não vamos a lugar nenhum. E que bom que nós temos um ao outro para nos sustentar, Lá em Eclesiastes também, já no versículo 3, voltem um pouquinho na sua Bíblia, no versículo 3, no versículo 1 ao 8, vai dizer que tudo há um tempo determinado. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, até o versículo 8. Então aqui fala sobre o tempo, Há um tempo determinado para todas as coisas, e nós estamos aqui para viver esse tempo que o Senhor nos separou, que preparou para nós. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, Nós fazemos ali um plano, determinamos, mas a própria palavra diz, que nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor, Então nem sempre os processos, as coisas acontecem como a gente quer e a gente acaba caminhando por outros caminhos, Aparecem as dores, a correria nos suga, O tempo parece que ele vai escorrendo das nossas mãos e a gente se perde nessa imensidão de coisas, A vida está muito acelerada. E infelizmente tem momentos em que a gente para de fazer coisas que são de extrema importância, como ler a palavra do Senhor, que nós estávamos fazendo aqui diariamente, Eu tenho o hábito de não ler somente essa leitura que eu leio aqui com vocês, mas eu leio outras também. E isso, querendo ou não, acaba me confundindo toda a cabeça, Já expliquei aqui das minhas questões, E acaba dando uma confundida, e eu acabei me atrapalhando um pouco mesmo, realmente, com a demanda de coisas, Nós começamos aqui, eu comecei aqui em abril, desse ano, de 2025, e fiz o primeiro vídeo explicando sobre a Páscoa, com muita vergonha. Eu não gosto de fazer vídeo, eu detesto fazer vídeo, morro de vergonha, enfim. Mas o Senhor colocou esse desejo no meu coração de explicar, Assim, não é explicar, não posso explicar a palavra, é ler pausadamente, Não é explicar. Ler pausadamente para quem nunca leu, Ler de uma forma prática e básica, A leitura da palavra aos poucos, para quem nunca teve esse contato com a Bíblia, esse livro que falam que é tão difícil, para que a gente pudesse ter esse contato, com ela. E eu fiz esse vídeo, da Páscoa em abril, E a devolutiva das pessoas também me deixou, assim, bem impactada, porque muitas pessoas viram e gostaram, da forma que foi exposta de forma simples, Porque não é uma pessoa estudada explicando, é uma pessoa lendo apenas a palavra. E a palavra, ela é compreensível, desde que a gente faça a leitura do lado do Espírito Santo, pedindo ajuda, o auxílio dele, E nós iniciamos juntos aí pelo YouTube as leituras diárias da palavra, Eu comecei de segunda a segunda, depois tirei o final de semana, porque eu vi que algumas pessoas estavam, muito atrapalhadas, muito atrasadas, e aí a gente foi diminuindo, e aí a gente foi seguindo, Foi um tempo de aprendizado e muito crescimento da parte do Senhor na minha vida primeiro, Porque antes de eu passar alguma coisa aqui, ou fazer um vídeo, Oro muito a Deus, peço muito a instrução do Espírito Santo para que eu não fale nada de errado, não
faça ninguém pensar algo errado, enfim, né? É algo muito sério. A palavra do Senhor, ela é carregada, nós temos que carregar, né, o temor para poder falar sobre a palavra, né? E muitos são os impedimentos, né? A minha falta de memória, que eu já contei aqui para vocês, o TDAH, né? Entre muitas outras comorbidades, né, que apareceram nesse turbilhão de coisas aí. Enfim, mesmo assim, o Senhor vem falando comigo que é para eu continuar, né, fazendo a leitura aqui diária, independente de quem vá assistir, né? Como eu disse, existem pessoas bem mais capacitadas, porém o Senhor sempre me leva a pensar. As pessoas que são capacitadas estão fazendo a leitura diária todo dia aqui com alguém, né? Sempre o Senhor me leva a esse pensamento. O Senhor não chama as pessoas pelo seu estudo, pelo seu nível acadêmico, Ele chama quem está disponível. E se você está aí vendo esse vídeo hoje, você é uma pessoa que está disponível ao Senhor, e Ele tem um chamado na sua vida. Não fique preso a rótulos, a títulos, a coisas desse tipo, né? O Senhor conta com você nessa jornada, que você possa estar disponível a ouvir e a ser sedento pela palavra do Senhor, né? Que nós possamos dar continuidade aqui e vamos seguindo, né? E quero contar com você, em nome de Jesus. Você que está aí vendo esse vídeo, eu conto com você. Vamos seguir as nossas leituras, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E para finalizar aqui o nosso pensamento, nós vamos ler 2 textos. Um está lá em Tiago, no Novo Testamento, lá quase no finalzinho da Bíblia. Tiago 1,12. Abre a sua Bíblia aí comigo. Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu queria ficar só com essa primeira parte. Bem-aventurado é aquele que suporta a perseverança, que suporta com perseverança a provação. Quantas provações nós passamos na nossa vida? E por todas elas nós temos vencido. Como nós ouvimos uma palavra ontem, né, no culto, nós não desistimos, nós não paramos, continuamos apesar de nossas dores. Então, glória a Deus por isso. Independente do que nós estamos passando, o Senhor é fiel e tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida. Para que nós saiamos hoje fortalecidos pelo Senhor, Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Texto bem conhecido, acho que nós já lemos até aqui nas nossas leituras. Josué 1, 7 e 8. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Mas que lei é essa, né? 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Que livro é esse? A palavra do Senhor. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O segredo para prosperarmos e crescermos no Senhor é meditar na palavra do Senhor dia e noite. Vamos continuar com esse propósito de leitura. Nós vamos continuar obedecendo e meditando na lei do Senhor, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então se programe, né? Volte aqui comigo todos os dias, em nome de Jesus. Nós vamos, amanhã eu vou fazer aqui um resumão de tudo que a gente leu até agora, para a gente recapitular. Nós paramos aí no livro de Jó, né? E nós vamos dar sequência. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós paramos no livro de Jó, lá no capítulo 41. E nós vamos dar sequência, finalizando a história desse homem que tanto nos ensinou e vai continuar nos ensinando. Em nome de Jesus. Conto com você nessa retomada e que possamos estar aqui para ler, meditar e caminhar na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, se assim Ele permitir. Em nome de Jesus.